Olá, bem-vindos ao canal. Hoje vamos continuar nossa jornada pelo livro de Gênesis. No capítulo 17 de Gênesis, encontramos um dos momentos mais importantes das Escrituras. Deus reafirma sua promessa a Abrão e estabelece com ele uma aliança eterna. Aqui, o Senhor muda o nome de Abrão para Abraão, institui a circuncisão como um sinal visível desse pacto, e anuncia que Sara, já em idade avançada, será mãe de uma grande nação. Este capítulo revela a fidelidade, o propósito e o compromisso eterno de Deus com seu povo, mostrando que suas promessas vão além da nossa compreensão humana. É uma história sobre como o impossível se torna possível nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Aos 99 anos de idade, enquanto Abrão caminhava pelo deserto, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Imagine a profundidade desse momento. Deus não se apresenta como um ser distante, mas como o Deus mais que suficiente, o grande Deus Todo-Poderoso. E o chamado que ele faz é para uma vida de intimidade, obediência e santidade. Ele convida Abrão a caminhar constantemente diante dele em um relacionamento contínuo e transparente. É um convite para confiar nele completamente, mesmo quando o futuro parece incerto. Diante da presença gloriosa de Deus, Abrão caiu com o rosto em terra, em um gesto de total reverência e submissão. E o Senhor continuou a falar: Farei uma aliança entre mim e você, e te multiplicarei grandemente. Foi nesse momento que Deus mudou seu nome. Ele disse: Você não será mais chamado Abrão, que significa pai exaltado, mas Abraão, pois eu o constituí pai de muitas nações. Essa mudança de nome não era simbólica, era uma declaração profética do que estava por vir. O Senhor prometeu que reis e nações sairiam de Abraão, e ele selou essa promessa dizendo: Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e a sua descendência, uma aliança perpétua, e darei a você e aos seus descendentes toda a terra de Canaã como propriedade eterna. Uma promessa que atravessaria gerações, uma aliança inquebrável, fundamentada no caráter de Deus. Para selar esse pacto de forma visível, Deus estabeleceu o sinal físico da aliança: a circuncisão. Todo homem descendente de Abraão, seja nascido em sua casa ou comprado, deveria ser circuncidado ao 8º dia de vida. Esse seria o selo do pacto, uma marca no corpo que lembraria a todos da promessa de Deus e de seu pertencimento a ele. Quem recusasse esse sinal seria considerado separado do povo, pois estaria quebrando a aliança. A circuncisão não era apenas um ato físico, era um símbolo poderoso de identidade, separação e compromisso. Era a marca externa de uma realidade espiritual interna: pertencer ao Deus da promessa. A promessa de Deus não se limitou a Abraão. Ele também mudou o nome de Sarai para Sara, que significa princesa, e declarou: Eu a abençoarei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e dela sairão nações. Reis de povos procederão dela. Pense na magnitude disso. Sara era estéril e tinha 90 anos. Aos olhos humanos, a ideia de ter um filho era completamente impossível, um sonho há muito tempo esquecido. Mas Deus estava declarando que a mulher que carregava a dor da esterilidade se tornaria mãe de reis. Essa promessa mostra que os planos de Deus não são limitados pela nossa realidade, pela nossa idade ou pelas nossas circunstâncias. Diante do Deus Todo-Poderoso, o impossível se torna uma certeza. Ao ouvir isso, Abraão se prostrou novamente diante de Deus, mas desta vez ele riu. Ele pensou consigo mesmo: pode um homem de 100 anos ter um filho? E pode Sara, com 90 anos, dar à luz? Seu riso não foi de zombaria, mas de incredulidade misturada com espanto. É a reação humana diante do extraordinário. Em sua tentativa de entender, ele até tenta negociar com Deus, intercedendo por seu outro filho. Que Ismael viva diante de ti. É o coração de um pai tentando garantir o futuro, tentando encontrar uma solução lógica para uma promessa divina que parecia grande demais para ser verdade. Mas Deus respondeu com firmeza e graça. Sem se ofender com a dúvida de Abraão, ele disse: Não, mas Sara, tua esposa, te dará um filho, e tu o chamarás Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, uma aliança perpétua para sua descendência. O nome Isaque significa ele ri,
um lembrete eterno do riso de seus pais e da alegria que a promessa cumprida traria. E mesmo confirmando o plano com Isaque, Deus não se esqueceu de Ismael. Ele abençoou Ismael, prometendo que ele seria o pai de 12 príncipes e de uma grande nação. A graça de Deus é abundante. Depois de revelar tudo isso, a Bíblia diz que Deus se retirou de Abraão. A conversa tinha terminado, a promessa estava selada. E qual foi a resposta de Abraão? No mesmo dia, sem hesitar, sem questionar mais, ele obedeceu. Abraão pegou seu filho Ismael, todos os homens de sua casa, e a si mesmo, e o circuncidou exatamente como Deus havia ordenado. Ele tinha 99 anos. Sua obediência foi imediata e completa. Isso nos mostra uma lição poderosa. A fé verdadeira não se manifesta apenas em palavras ou sentimentos, mas em ação. A fé que agrada a Deus é a fé que obedece, mesmo quando não compreendemos tudo. A atitude de Abraão demonstrou que ele havia aceitado a aliança de Deus de todo o coração. Gênesis 17 é um capítulo que ressoa até hoje. Ele nos lembra que Deus sempre cumpre suas promessas, mesmo quando elas parecem impossíveis para nós. Mostra que a verdadeira fé exige uma resposta de obediência, mesmo que custe algo. Ensina que a bênção de Deus alcança muito além do que podemos ver ou imaginar. E, acima de tudo, revela que o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, ainda hoje busca fazer alianças eternas com aqueles que se aproximam dele com um coração sincero. A história de Abraão e Sara não é apenas sobre o passado, é um convite para confiarmos nas promessas de Deus para a nossa própria vida. Obrigado por assistir. Se este vídeo te abençoou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem.